telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
nos indica que a última semana profética de Israel vai começar breve. Esta é a Jerusalém no tempo de Jesus. E esta é a Jerusalém atual, sem muros, conforme a profecia para os últimos dias. E o processo de paz, há muitos anos que foi iniciado e ainda se não concluiu. Mas quando disserem há paz e segurança, surgirá então repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. E neste tempo presente de 2014, tudo nos indica que o processo de paz está a ser reiniciado outra vez. Será desta vez que Israel vai aceitar fazer paz com os árabes, os palestinos? O tempo o dirá. Nós devemos estar certos de que a palavra de Deus tem que se cumprir. Israel está no seu lugar e é um aviso para o mundo inteiro de que este povo está cumprindo a sua história profética na sua terra prometida. Glória a Deus, aleluia. Estamos gratos ao Senhor por estar na presença do Senhor mais uma vez, para o exaltar, para o glorificar, para lhe dar a glória, o louvor e a adoração. Graças a Deus, aleluia. Eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro, aleluia. E me buscou quando eu estava perdida, morta em ofensas e pecados. Mas o Senhor me amou de tal maneira, aleluia, que me, aleluia, salvou, perdoou, redimiu, aleluia, me resgatou com o seu precioso sangue. Graças a Deus, aleluia. É motivo para rejubilar na presença do Senhor, porque Paulo diz, aleluia, agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Aleluia! A Ele nós louvamos e adoramos e exaltamos. Graças a Deus por esta experiência gloriosa que nós temos com o Senhor Jesus. Aleluia! Vamos orar para que esta também seja uma experiência sua, se você ainda não é salvo. Glória ao nome do Senhor. Aceite Jesus no seu coração. Dê o seu coração a Jesus. E você vai ver que vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vale a pena louvar e exaltar o Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti. Nos regozijamos em Ti. Aleluia. Por Tu seres o Senhor da nossa vida. Aleluia. O Senhor que nos
amou, que nos perdoou, que nos resgatou, aleluia, o Senhor que nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, aleluia. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Não há outro como Tu, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Meu Senhor, abençoa esta meditação do Teu servo, ó Senhor, na Tua palavra. Dá-lhe unção, dá-lhe graça, dá-lhe sabedoria e dá temor àqueles que vão ouvir, Senhor, para que, Senhor, aleluia, eles abram o seu coração para Ti e possam dizer, aleluia, o Senhor é o meu Salvador. Bendito seja o Teu nome. É com esse propósito, Senhor, que nos chegamos, ó Senhor, ao trono de Deus, implorando misericórdia e, Senhor, aleluia, e graça e sabedoria, Senhor, para Te servir e para com aqueles, ó Senhor, que Te ouvem. Bendito seja o Teu nome. Senhor, abençoa, pois, o Teu servo. Nós Te pedimos e agradecemos tudo, em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Hoje é mais um dia de boas novas. Chegamos ao seu lar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nome que é sobre todo o nome. O único nome pelo qual nos são perdoados os pecados e a única pessoa que nos leva para o lar da glória, que nos salvou e nos redimiu com o seu próprio sangue. Portanto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo rendemos o louvor e a adoração que Ele é digno de receber. Neste dia nós vamos falar sobre Israel, que é o povo escolhido do Velho Testamento e que voltou à sua terra e se tem tornado, em pouco mais de 60 anos, numa nação das mais modernas e poderosas da terra. Vamos falar não só de Israel, mas das 70 semanas proféticas deste povo. O nosso estudo incide sobre a ressurreição de Israel e as suas 70 semanas proféticas do seu calendário a partir de uma determinada data que nós já temos visto na nossa apresentação. Para muitos, Israel não tem mais a ver com Deus. Terminou. Nem com o seu calendário profético, nem com o seu cenário profético, nem com a Igreja de Cristo. Contudo, se estudarmos com reverência as Santas Escrituras, vamos aprender exatamente o contrário daquilo que pensam acerca de Israel e do seu calendário profético. Este povo escolhido da velha dispensação voltou à sua terra para cumprir o resto da sua profética história. E para que a Igreja de Cristo, ou para a Igreja de Cristo, eles são o sinal mais evidente da promessa que o Senhor tem dado ao seu povo, que um dia havia de vir buscá-la e depois viria ao fim da Era da Graça. Portanto, para o arrebatamento da Igreja. Portanto, Israel é o sinal mais evidente, profeticamente falando, para a Igreja do Senhor, porque assim as profecias se cumprem para também Deus buscar a sua Igreja na pessoa de Jesus. A história profética deste povo é, sem alguma margem de dúvida, aviso de Deus para a sua Igreja e para o mundo no cumprimento profético da sua palavra. Estejamos atentos ao desenrolar desta mensagem, porque em breve Israel faz 70 anos que ressurgiu, que ressuscitou, desde que nasceu em 14 de maio de 1948. Israel renasceu, ou ressuscitou nacionalmente, e isto acontecerá, esses 70 anos de idade, acontecerá em 2016 ou em 2018, mas o ano 2017 parece ser um dos grandes acontecimentos no mundo. O que vem aí, Deus sabe o que vem.
os servos de Deus andam avisados de que virão 7 anos de grande tribulação sobre a terra. 3 anos e meio de paz, aparente, humana, decretada pelo Anticristo, em que o mundo depois vai dizer há paz e segurança. E no meio dessa semana surgirá então o grave problema da grande tribulação, que começa a partir desses 3 anos e meio, quando o Anticristo se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. E então começa o grave problema no Médio Oriente e para todo o mundo. Portanto, estas coisas vão acontecer porque estão escritas. Nós vamos fazer uma leitura sagrada que se encontra em Daniel, capítulo 9, verso 20 ao verso 27, e depois vamos ler em Jeremias 25, 1 e 2. Vamos ver a primeira escritura, acompanha a leitura. Amém. A partir do verso 20 de Daniel 9, em resposta à oração de Daniel, o anjo trouxe uma mensagem para o servo de Deus e, começando no verso 20, diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em Jeremias capítulo 25, vamos apenas ler o verso 11 e o verso 12, que foram as palavras que despertaram o espírito de Daniel para orar a sua oração a Deus e receber a resposta através do anjo. Em Jeremias diz o servo de Deus: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles uns desertos perpétuos. Temos acabado de ler os textos que dão início
a este estudo das Sagradas Escrituras acerca de Israel, o seu renascimento, a sua história e as suas 70 semanas de proféticas que o anjo do Senhor acabou de explicar ao servo do Senhor, onde se cumpririam 6 coisas principais nesse tempo. Mas, quando o Messias foi tirado, não se cumpriu o resto. E não se cumpriu até o dia de hoje, até desde que o Messias foi tirado, desde que o Messias foi crucificado. Introduzindo a mensagem. Segundo as Santas Escrituras, Israel tem uma história profética e ela não terminou com a rejeição do seu Messias. Porque esse facto da sua rejeição tem a ver com o estabelecimento da Igreja de Cristo e também o tempo da Igreja. Em 1 João 1, verso 11 e verso 12, diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos dele. Portanto, havia um povo que havia de aceitar a mensagem do Evangelho, enquanto os judeus rejeitaram a mensagem de Jesus. E porquê que rejeitaram? Ao longo do caminho nós vamos falar sobre a sua história da rejeição. Mas também a Igreja de Cristo, no tempo da graça, terá um fim, ao completar o anúncio do Evangelho para que foi incumbida através dos primeiros apóstolos e ainda não terminou em Mateus 24:14, que diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho e depois então virá o fim. Isto é, o fim da Era da Graça. Quando isso acontecer, esse tempo da Igreja, ela será arrebatada para o céu, para as bodas do Cordeiro, porque assim o Senhor prometeu em João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos então dividir este tema em várias partes. A primeira é a história profética de Israel. Segunda, a rejeição do seu Messias. Terceira, a cegueira e surdez de Israel. E em quarto lugar, as 70 semanas proféticas deste povo, que será meditado no fim. Portanto, espero que cada um de nós possa ter paciência suficiente para ouvir a explicação que o Senhor nos tem dado, para explicar aos outros, a fim de podermos compreender as 70 semanas proféticas deste povo. Até lá, nós precisamos de um lastro, para podermos depois construir sobre esse lastro. No primeiro aspecto desta mensagem sobre a história profética deste povo, naturalmente ele ocupa quase toda a Bíblia. E se fôssemos estudar a sua história, então daria uma grande enciclopédia. E por essa causa daremos apenas algumas passagens bíblicas e algum comentário para dar começo ao estudo. Naturalmente, teremos que compreender que para haver uma história escrita, houveram os seus acontecimentos. E neste caso, a sua história começa com a escolha pelo próprio Deus e escrita pelos seus servos, a começar por Moisés, que começou a escrever a história, naturalmente ditada por Deus. Segundo Gênesis 12, 1 a 3, toda a história de Israel teve o seu começo com a chamada do seu avô, a chamada de Abraão, ou de Abrão, mais tarde, Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, seria através da família de Abraão, Isaque e Jacó que havia de vir a bênção para todas as famílias da terra. Mas como? Em nosso Senhor Jesus Cristo, que procedeu deste povo escolhido do Velho Testamento.
E o Senhor disse, abençoarei-te abençoar e amaldiçoarei-te amaldiçoarem. Portanto, há muita gente amaldiçoada por este mundo porque odeia o povo judeu. E não só, odeia também a sua semente, a Igreja. De maneira que estão amaldiçoados por essa causa. Mas se abençoarem Israel e crerem em Israel, creem no Deus de Israel que se revelou em carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então serão abençoados. Você quer ser abençoado, se for esse o caso? Ore por Israel, creia que deste povo veio aquele que abençoa todo o mundo com a sua salvação, com a sua santificação, com a vida eterna e no lar da glória do céu. Esta bênção para todas as famílias da terra somente se pode encontrar, como disse, em Cristo Jesus, que havia de vir ao mundo segundo o plano divino da redenção decretada pelo Criador antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 e verso 8 fala-nos da morte de Cristo, que já desde a fundação do mundo foi decretada. Em Gálatas 13, verso 8, afirma, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então este Evangelho, as novas da paz, o poder de Deus para a salvação, já foi anunciado a Abraão. E nós continuamos a dizer que na família de Abraão, em nosso Senhor Jesus Cristo, há bênção abundante para todo pecador que se quiser arrepender e ter paz com Deus e um dia estar na glória do céu. Nós temos pouco tempo, segundo eu creio na Sagrada Escritura, para anunciar o perdão, a reconciliação, a salvação e a santificação. Mas enquanto esta mensagem chega ao seu lar, ainda estamos no tempo da graça e podemos buscar a misericórdia do Senhor. Portanto, toda a história do cristianismo, a sua pregação no mundo inteiro e o efeito da sua mensagem em todas as nações começou aqui. Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. E esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso o Senhor diz que todas as famílias da terra serão abençoadas, isto é, aqueles que crerem para receberem essa bênção. Toda a história dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó deveriam ser os instrumentos de Deus para a bênção de todo o mundo. A bênção e a maldição de Deus sobre os povos dependia de aceitarem ou rejeitarem a mensagem de Deus através desse povo escolhido do Velho Testamento. A profecia da bênção da salvação do mundo está na base da revelação de Deus a este homem chamado Abraão e depois Isaque e depois Jacob ou Israel. Estes são os fundamentos da fé cristã. São os fundamentos da fé em Cristo Jesus, o Salvador do mundo, que viria da semente de Abraão, Isaque e Jacó. E em Gênesis 18, versos 17 e versos 8, afirma ainda o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ainda hoje estas palavras são ministradas e já vai lá desde o tempo em que Deus chamou Abraão para abençoar o mundo na sua descendência. E para que não haja qualquer dúvida acerca da bênção de Deus para todo o mundo através deste povo judeu, diz ainda em relação com Jacó, com Israel, estas palavras na visão que ele teve da escada que da terra tocava no céu e os anjos subiam e desciam. E assim disse uma voz do céu, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. Eu sou o Deus de Abraão e Isaque, e esta terra onde estás deitado
eu te a dou, e a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, verso 14 e verso 15. Será que, se for esse o caso, você deseja esta bênção, se deseja ser bendito? Porque é que há tantas nações que lutam contra Israel e contra o cristianismo? É porque rejeitam a bênção. E rejeitando a bênção, a maldição, então, está sobre essas famílias, sobre essas nações. Estas são as revelações divinas acerca de Israel e da sua semente e seus descendentes, particularmente Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que procedeu da família de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, etc. E aqui revela, de uma vez e para sempre, de que não há outro Deus, nem outro Salvador. Todas as famílias da terra estão incorporadas nestas mensagens, se quiserem receber a benção. Não há outro Deus, nem há outro Salvador. Não há outro Senhor que proceda de parte alguma. Somente em Abraão, Isaac e Jacó e em nosso Senhor Jesus Cristo, todas as famílias do mundo poderão ser abençoadas. O resto das religiões é engano diabólico e humano. Portanto, não há outro Deus, nem há outro Salvador, senão o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E somente por ele o mundo pode ser abençoado e salvo. Pelo que todas as religiões e deuses do mundo são obra do inimigo de Deus, que é Satanás. A história de Israel não é semelhante a nenhuma história de outros povos. E ponto final. A história de Israel é profética. É de um povo escolhido e esta palavra fala-nos desse povo desde o princípio ao fim deste sagrado livro, que é a palavra de Deus e que é Espírito e a vida. E é através deste povo e a sua semente em Jesus Cristo que o mundo anda informado através da Igreja de Cristo acerca de que horas são no relógio de Deus. O facto é que está escrito que Nosso Senhor procedeu da tribo de Judá em Hebreus 7,14, que era um filho de Jacob ou Israel. E é este glorioso Senhor da descendência de David que aparece na terra dando cumprimento às palavras de Deus ao seu servo Abraão, que afirma: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E é este glorioso Senhor que cumpre em sua pessoa o desejo do Pai de salvar a Israel e o mundo inteiro e trazer a bênção a todas as famílias da terra. Ele era o Messias prometido e é a semente da mulher e da semente de Abraão. Gênesis 3 e verso 15 e Gênesis 12 e verso 3. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, o único Salvador do mundo que procedeu de Abraão, Isaac e Jacob, procedeu de Israel e da tribo de Judá. E fora dele não há bênção para ninguém no mundo. E é este Jesus que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós dizemos muitas vezes estas palavras em João 14, verso 6. Se Jesus, como está escrito, é um com o Pai, é Deus revelado em carne, é o único Salvador do mundo, é a única luz do mundo, e diz: ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, porque pergunto eu, que as pessoas vão a outras religiões e a outros líderes que não podem salvar. Porquê? Porque ignoram a Sagrada Escritura. O nosso trabalho é
trazer a explicação para conhecimento daquilo que do único Deus está escrito e em mais parte nenhuma, em livro nenhum de nenhuma religião existe alguma revelação de Deus. Pode haver palavras escritas em livros de outros deuses, mas não de Deus. E esses deuses não são. Porque somente existe um Deus e o seu Filho que veio a este mundo com um decreto de morte desde a sua fundação, antes de haver homens sobre a terra, que veio desta semente trazer a salvação e a bênção para o mundo inteiro. Diga comigo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, este ninguém não é relacionado com o povo israelita somente, é relacionado com o mundo inteiro. Louvado seja Deus. E ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 10, 30 e João 14, verso 9. Estas mensagens sagradas são o suficiente para afugentar as trevas e a luz resplandecer nos corações dos homens. A própria palavra está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e Jesus é a luz do mundo. Em João 1, versos 8 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E ele disse também: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 56 a 58. Naturalmente pegaram em pedras para o apedrejar, porque viram que era um homem e que se fazia a si mesmo filho de Deus. Louvado seja Deus! Ele fez este comentário: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o Verbo divino, Deus revelado em carne, que existiu antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver se compreendemos quem era Jesus, que quer abençoar todas as famílias da terra. É exatamente este Verbo divino, como disse João 1, verso 14, cheio de graça e de verdade. E em Colossenses 1, 14 a 17, diz que Jesus é o nosso remidor e o Criador do universo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. E dentro de momentos voltamos. Jesus Cristo, o Messias, expirou. E nessa altura cumpriu-se que Ele foi tirado da terra. 9 de Daniel, verso 26, em Mateus 27, 45 e 46. O relógio profético de Israel parou nessa altura para cumprir a última semana de anos, que creio começa após o arrebatamento da Igreja. Quem é Jesus? Ele não é apenas descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Israel, vindo da tribo de Judá.
Ele é o Criador do mundo revelado em carne. Está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo o que se vê neste universo, não apenas a terra, com a água, com as pedras, as montanhas, as verduras, as árvores, os animais, as aves, tudo aquilo que se vê, não só isso na Terra, mas todo este universo que nós não temos acesso, e alguns já têm chegado longe através de algumas máquinas e tirado fotografias lá por esse universo, está escrito: todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por Ele e para Ele. E Ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, para vir a este mundo em carne, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 1, verso 1 ao verso 3, afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E esta história profética de Israel produziu no seu tempo esse Messias, o Salvador do mundo, e fora dele outro Deus não existe. O mundo anda enganado pelos homens e pelo diabo. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é preciso ministrar essa verdade para que seja conhecida. E é este sagrado livro que nos diz acerca daquilo que vos temos lido e explicado, que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, não é Deus na sua essência, naturalmente, porque o capítulo 4 de João diz que Deus é Espírito, mas um Espírito não se pode ver. Então, hoje nas teofanias, nas aparições do Antigo Testamento, ou em carne, como foi este o caso, para servir de bênção para o mundo inteiro através do seu sacrifício vicário, Ele se revelou. E é este sagrado livro que nos fala de tudo isso, e através da meditação e explicação e estudo da Santa Escritura chegamos à conclusão: quem é Jesus? Quem é verdade? Esta verdade que nos liberta através de ser explicada. Essa verdade é o próprio Deus revelado em carne, e fora dele outro Deus não há. Outro Deus não existe. O resto é engano diabólico por todo o mundo. Portanto, a história de Israel não é só profética, mas é a revelação de Deus ao mundo, porque é nesta história deste povo que se encontra a palavra de Deus com a revelação dos seus santos planos. Primeiro, Deus mudou o nome ao seu servo Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, verso 5. Segundo, Deus profetizou a Abraão que a sua semente seria peregrina numa terra estrangeira e que a afligiriam 400 anos. Gênesis 15, verso 13. Isso aconteceu no Egito. Terceiro, Deus mudou o nome de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa aquele que luta com Deus e vence. Gênesis 35 e verso 10. Quarto lugar, este homem veio a produzir os 12 patriarcas, as 12 tribos desta nação, que foram abençoados profeticamente por seu pai em Gênesis 49. Quinto, como já foi afirmado, esta nação procedeu de Abraão, que é o pai da fé de todos nós. Gálatas 3, verso 6 e verso 7. Por isso Deus pregou primeiro, ensinou ao seu servo Abraão o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sexto, Deus tirou do Egito por Moisés essa nação de Israel, agora com cerca de 3 milhões de pessoas, e lhe deu a terra prometida a partir do Êxodo 13, etc. Sétimo, Deus dá à sua nação, dá a esta nação os seus mandamentos e as suas leis no deserto, Êxodo 20 e outros capítulos, que são as bases de toda a moral e ensino de Israel e das nações. Oitavo, e como já foi dito, o Salvador do mundo
procedeu da tribo de Judá. Hebreus 7, verso 14. 9. Israel é a terra dos profetas de Deus. Não existe nenhuma revelação dos planos de Deus fora da Bíblia, nem fora de Israel. Estou falando dos planos de Deus. E fora da história de Israel e do seu Messias, não há outra. 10º. Ele é o próprio Moisés que afirma a palavra de Deus nestes termos: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, e qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Deuteronômio 18, 15 a 19. E para concluir este primeiro aspecto do estudo, lembramos-nos das palavras de Cristo após a ressurreição, quando diz: estas são as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, verso 44. Portanto, é este sagrado livro que fala desde o princípio ao fim, tanto do Messias revelado em carne na pessoa de Jesus Cristo, como de Israel, e da bênção do Senhor para todo o mundo através dele. De maneira que, através desta nação e sua semente, sua posteridade, o mundo pode ser abençoado, informado dos planos de Deus, e Israel ressuscitou em 14 de maio de 1948. Segundo aspecto do estudo: continuação da história e a rejeição do Messias. É de capital importância compreender que desde o princípio da criação de Deus existe uma luta do bem contra o mal, e que essa luta começou no céu e se estendeu à criação de Deus na terra. E se não estudarmos este assunto na sua profundidade, também não compreenderemos nem os planos de Deus para as gerações, nem o papel da nação israelita na sua história. Assim, desde o princípio da criação espiritual de Deus no céu, temos esta revelação nas Santas Escrituras, a revolta do querubim ungido por essa causa e da sua muita autoridade e formosura. Ele queria usurpar o próprio lugar de Deus, o Criador, e por isso foi destronado. Este ser celestial está descrito nas figuras do rei de Babilónia e do rei de Tiro em Isaías 14 e Ezequiel 28. Portanto, é absolutamente necessário compreender a situação de que o pecado foi gerado no céu e depois veio contaminar a terra. E segundo a Escritura de Gênesis 3, este ser, através da serpente, levou Eva e Adão a transgredir as leis do seu Criador, e é neste capítulo que Deus descreve as sentenças e as maldições, no capítulo 3 de Gênesis, tanto para os homens, seres humanos, como para a serpente, como para a terra, e descreve também a morte do seu Filho Jesus Cristo na semente da mulher e a destruição do poder de Satanás. Isto para aqueles que creem. Em Apocalipse 13 e verso 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ora, Deus, que tudo sabe, e sabe o fim desde o princípio, não evitou este acontecimento. Pelo que se compreende que esta morte do Filho de Deus era o seu plano redentor, desta forma. E é aqui que Israel falhou em aceitar esse plano redentor do seu Messias, porque não concebia o Messias, que o Messias vinha em primeiro lugar para morrer. Ainda hoje o Israel nacional não aceita isso. Mas conforme o decreto divino, ele não só ia morrer, mas ressuscitar. E depois, outro dia, depois de um outro tempo, o tempo da igreja, ele viria então como guerreiro para fazer justiça e governar o mundo por 1000 anos. Quase todos os acontecimentos na história de Israel tiveram uma história de um povo desobediente e obstinado. E chegou o tempo
de Deus os deixar à sua própria vontade, porque de contínuo provocavam a Deus na sua ira e foram até levados cativos para fora da sua pátria várias vezes, e outros tomavam conta da sua terra prometida. Rejeitavam a Deus e a sua palavra e os seus profetas já desde os dias de Samuel. Isso acontecia. Queriam um rei como tinham as outras nações. E Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reino sobre eles. 1 Samuel 8 e verso 7. E acabaram por se dividir em 2 reinos e irem cativos. Rejeitar a Deus tem um preço muito grande. Quanto às 10 tribos de Israel, foram cativas para a Síria. E diz em 2 de Reis 17 que tanto pecaram contra o Senhor, pelo que o Senhor se indignou sobre Israel e os tirou diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Lembre 2 de Reis 17, porque é aqui e noutras escrituras que uns afirmam que Israel nada mais tem a ver com Deus, e isso não está correto. Louvado seja Deus. Mas é também neste capítulo que Judá não guardou os mandamentos do Senhor, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel. Verso 20. Este rejeitar não significa rejeitar para sempre. De contrário, também Jesus nunca teria vindo da tribo de Judá cumprir aquilo que dele estava escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E também a terra prometida ao seu povo nunca desde o princípio foi toda conquistada. Pelo contrário, foram muitas as vezes que perderam a sua própria terra e foram dominados por outras nações, como se vê no livro de Juízes. E no tempo em que Judá ainda reinava em Jerusalém, tal era a tristeza de Deus com a vida de pecado do seu povo, que o profeta Jeremias profetizou o cerco da cidade, a grande matança do seu povo, à espada, à fome, à pestilência, e Jerusalém seria queimada a fogo. Tal era a tristeza de Deus para com o seu povo, que ouvia antes a Satanás do que a palavra de Deus, e se revoltava contra a sua palavra. E Deus os deixava e profetizava através dos seus servos graves destruições sobre a terra, sobre o povo, etc. Isto se vê onde o furor do Senhor se tinha acendido e não havia quem o apagasse. Jeremias 21, 1 a 12. Não passou muito tempo que o rei de Babilônia estava cumprindo a profecia de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém e da casa do Senhor e o cativeiro do seu povo. Jeremias 38 e Jeremias 39. Esta tragédia é também descrita em 2 de Reis, que os caldeus degolaram os filhos do rei, vazaram os olhos ao rei e o levaram para Babilônia, atado com correntes de bronze. Queimaram a casa do Senhor e queimaram toda a cidade de Jerusalém. 2 de Reis 25. Tal era a tristeza de Deus para com o seu povo, e o povo de Judá foi cativo então 70 anos para a Babilônia, conforme o decreto de Deus dito por Jeremias em Jeremias 25, 11 e 12 que lemos no princípio. E em 2 Reis 25 e verso 21 diz que Judá foi levado cativo para fora da sua terra, e assim por 70 anos todos quantos a maldição decretada por Deus devido ao seu pecado de Levítico 26, 33 e 34, assim esteve Judá em cativeiro nessa terra. Rejeitar a Deus para que não reine sobre nós é trazer sobre nós a maldição, a desgraça, a perdição, e isto se encontra na história de Israel. Mas isto não é apenas para Israel, porque a palavra de Deus diz: se vós me buscardes, vós me achareis. Se me deixardes, eu vos deixarei. Isto
Para Deus não há acepção de pessoas. É uma mensagem para todos nós. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Quando finalmente Jesus veio, já haviam 400 anos que nem sequer havia profeta em Israel. E o Império Romano era agora Senhor da Terra. E João Batista, ao introduzir o Cristo ao seu povo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, e verso 29. Ele vinha cumprir a sua sentença de morte em favor de Israel e do seu povo. O justo vinha padecer pelos injustos para levar-nos a Deus. Mas como rejeitavam os profetas, também rejeitaram o próprio Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem do varão, da vontade do varão, mas de Deus. Nasceram de Deus. E este nascimento é um nascimento espiritual, uma transformação que se opera através da palavra do Senhor e do Espírito Santo em nossas vidas, quando ouvimos estas novas de grande alegria, este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo veio para abençoar todas as famílias da terra, portanto, todos poderiam ser salvos, mas infelizmente somente cerca de 1/4 parte da população do mundo tem esse santo privilégio de receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Louvado seja Deus! Já havia muitos séculos que, embora Judá tivesse regressado do cativeiro de Babilônia, nunca mais foi senhora da sua própria terra. Outros os governavam, ainda que os toleravam. Finalmente, Deus não os tinha rejeitado para sempre. Podemos dizer amém? Amém. E mais uma vez viram a profecia de Jesus em Lucas 21 e verso 24, no seu próximo cativeiro, e este durou 1878 anos, até que na Segunda Guerra Mundial foram quase exterminados. Às mãos de Hitler morreram 6 milhões em várias pessoas, em várias nações. De maneira que, mais uma vez, veio outro profeta, e este não era apenas um profeta, mas era o profeta dos profetas, era o próprio Deus revelado em carne, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não concebiam que o seu Messias vinha para morrer por eles. De maneira que foram em cativeiro e agora voltaram do cativeiro em 1948. 14 de maio de 1948. E isto é de veras importante, esta data, e a ressurreição nacional de Israel. Agora falta somente eles aceitar o seu Messias. Quando é que isso vai acontecer? Vamos continuar o nosso estudo. Terceiro lugar, a cegueira e surdez espiritual. A cegueira e surdez espiritual. Este povo de Israel, além de ser rejeitado por Deus por algum tempo, não significa que foi rejeitado para sempre. Louvado seja Deus. O problema era a sua correção nesses cativeiros. A razão de eles rejeitarem a Cristo está na base profética decretada por Deus até um determinado tempo. Diga, até um determinado tempo. O facto é que Jesus estabeleceu a sua igreja em Israel. A primitiva igreja teve as suas bases judaicas. Os apóstolos eram judeus, a primeira igreja era judia, toda a doutrina da igreja primitiva entre judeus e gentios nos foi entregue por judeus e pelo próprio Jesus, etc, etc. Portanto, devido à sua luta constante de Israel nacional contra a palavra de Deus, até o próprio Deus revelado em carne lhes profetizou que não ficaria no templo do Senhor pedra sobre pedra que não fosse derribada, porque não conheceram o tempo da sua visitação. Diga, tempo da sua visitação. Estavam cegos e surdos, e viria o tempo em que eles haviam de voltar do próximo cativeiro, ser de novo estabelecidos na terra prometida, aguardando o seu Messias. Dentro de momentos voltamos. Pois já, telespectador, nós temos um gráfico
das 70 semanas proféticas de Israel, que vamos explicar um pouco para compreensão. Daniel 9, 24 a 27, segundo a leitura que temos feito no princípio, há 70 semanas de anos, que são 490 anos. A saída da ordem está em Esdras 1, verso 1 ao verso 4 e Daniel 9, verso 27. O cálculo de Sir Robert Anderson, 445 a.C. até ao ano 32, desde que saiu a ordem em Esdras, chega à conclusão que são 173.880 dias, igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, 360 dias por ano do calendário judaico. Até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas, igual a 483. Então, aonde está a última semana que prefaz 490 anos? A última semana está aqui, na semana profética, a última semana, número 70 de Daniel. Então temos, em primeiro lugar, 7 semanas, 49 anos. Neste tempo houve a reconstrução de Israel, Neemias 3 até Neemias 6, a reconstrução de Jerusalém. Depois, no período de 62 semanas, 434 anos, temos um tempo até o Messias, o Príncipe. Daniel 9, 25 e 26 e Mateus 21, 1 a 11, na entrada de Jesus em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos. Depois temos o Calvário, Cristo dando a sua vida pelo mundo para o salvar. Depois então temos o tempo da Igreja. Quantos anos? Só Deus sabe quantos anos, já lá vão cerca de 2000 anos. Este é o tempo dos gentios, Lucas 21 e verso 24. Então aqui temos o arrebatamento da Igreja para o céu. Aqui temos, no fim do tempo da Igreja, no fim do tempo dos gentios, temos o arrebatamento da Igreja. Então, a partir daí temos a semana número 70 de Israel, que é quando se manifesta o Anticristo, 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grande tribulação. Uma semana, 7 anos, com o Anticristo, o príncipe que há de vir, de Daniel 9 e verso 27. E então temos Jesus que volta, passados esses 7 anos da grande tribulação, volta pela segunda vez para a terra. Segunda vinda de Jesus, Daniel 7:13, Apocalipse 1:7 e Mateus 24, verso 30. Esta segunda vinda nada tem a ver com a vinda para o arrebatamento, em que a Igreja encontrará Jesus nos ares. Portanto, temos este gráfico aqui que nos ilumina, traz alguma luz, porque Israel continua cego e surdo, segundo a profecia de Isaías capítulo 6. Portanto, meus amados telespectadores, a cegueira e a surdez de Israel levou a rejeitarem o seu Messias. Mas ele veio também para cumprimento do que dele estava escrito acerca da luz dos gentios. De maneira que o tempo dos gentios começou quando Israel rejeitou o seu Messias. E a razão de rejeitar é porque Isaías profetizou da parte de Deus, no capítulo 6 do seu livro, verso 9 ao verso 13, deixando, portanto, de estarem iluminados para serem cegos e surdos neste aspecto espiritual. E esse grupo foi aquele que seguiu a Cristo, os discípulos, que receberam a luz do Senhor, e um pequeno grupo em que não foram cegos nem surdos, e esse pequeno grupo seguia a Cristo, eram os seus discípulos, e estes disseram: por que lhe falas por parábolas? Certo dia, os discípulos disseram isso a Jesus. E Jesus lhe disse: é para que se cumpra a profecia de Isaías: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus 13, verso 9 ao verso 14. E esse pequeno grupo de Isaías
excluiu de serem cegos e surdos foram os seguidores do Messias, a Igreja primitiva, até que haja o tempo profético da sua restauração nacional e conversão a Deus. Portanto, o pequeno grupo que recebeu luz do Evangelho ficaram sendo os fundamentos da Igreja com os apóstolos, em que Cristo é a principal pedra da esquina e, como já foi dito, a primeira e primitiva Igreja era de judeus. E como Israel nacional, cego e surdo, rejeitou o Evangelho, então o resto do mundo foi ouvir o Evangelho. Mateus 24, verso 14. E eu creio que também haverá um fim desse tempo da pregação do Evangelho. Porque a profecia da restauração de Ezequiel 36 e 37 acerca de Israel e outras profecias tem que ter também o seu cumprimento. E isso já começou a acontecer no dia 14 de maio de 1948. E no futuro todo o Israel será salvo, como diz em Romanos 11, 25 e 26. Podemos ler em casa a partir do verso 2, do verso 3 até ao verso 26. De maneira que encontramos então ali a salvação dos judeus de uma vez e para sempre. Temos que voltar a dizer: Deus não rejeitou para sempre o seu povo. Louvado seja Deus. E esta é a mensagem de São Paulo em Romanos 11. Ela deixa dois importantes aspectos de meditação. Ou seja, primeiro o aviso à Igreja do povo gentio sobre o possível desprezo de Israel, em Romanos 11, 13 a 22. Em segundo lugar, temos a restauração de Israel profetizada no futuro e que esse futuro chegou. Em Romanos 11, 23 a 28. Eu vou ler alguns versos da Palavra de Deus deste capítulo 11 aos Romanos, embora você possa ler também em casa desde o princípio do capítulo. Mas no capítulo 21 e outros, diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Diga: tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Portanto, a história de Israel não terminou como muitos afirmam, porque esta palavra de Deus diz que eles serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E quando a plenitude dos gentios acabar, então, diz o verso 26, assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E ponto final para aqueles que creem que Israel terminou. Israel não terminou. Israel tem ainda uma semana profética a ser cumprida. E, para que nós saibamos disso, que estamos às portas desse evento, Israel nacional já lá está. E de caminho faz 70 anos de que nasceu, ou em 2016, ou em 2018, conforme os calendários. Portanto, louvado seja Deus. A rejeição era apenas temporária. E Israel voltou à sua terra. Em 37 de Ezequiel, verso 21 e verso 22, diz que Deus
tomaria de todas as nações e os congregaria na sua terra e faria deles uma só nação nos montes de Israel. No futuro não vão haver duas nações, Judá e Israel, mas uma só nação, Israel. E nunca mais serão duas nações, nem mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e um rei será o seu rei de todos eles. Israel não acabou, Israel ressuscitou. No futuro nunca mais serão dois reinos, nem duas nações, mas um só reino. Pastor, onde é que isso está escrito? Em Ezequiel 37, verso 21 e verso 22. E Israel será, lá está, tomando parte na profecia, e louvamos a Deus por isso. Em Isaías 66, verso 7 e verso 8, diz que Sião, Israel, deu à luz antes das dores de parto. Deu à luz antes das dores do parto. Que uma nação nasceu num só dia. E isso aconteceu no dia 14 de 5 de 1948. E logo, 6 nações árabes atacaram Israel de todos os lados para os aniquilar. Contudo, eles sobreviveram e conquistaram ainda mais território. Infelizmente, foram obrigados a dar os territórios que conquistaram na sua maior parte. Isto não está certo, porque Deus virá fazer contas com eles no capítulo 2 e 3 do livro de Joel. Quarto lugar, as 70 semanas proféticas de Israel. Em profecia nem tudo é fácil, e particularmente a cronologia dos acontecimentos ou eventos cumpridos ou a serem cumpridos. Por exemplo, ninguém pode afirmar o dia e a hora que Jesus voltará, mas pode afirmar que existem sinais que nos mostram a proximidade do evento. E a profecia de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro de Judá, em Jeremias 25, 11 e 12, foi um ponto de partida para que o profeta Daniel soubesse do estudo da palavra de Deus, que este tempo tinha chegado ao fim. A leitura do estudo da profecia por Daniel foi motivo de oração a Deus acerca do povo do Senhor ao findar o cativeiro em Babilônia. E é muito bom procurar a Deus em oração para resolver os nossos problemas e compreender a Sagrada Escritura. E segundo os estudiosos da profecia, este assunto dos 70 anos proféticos de Israel é a precisão na profecia. Isto porque nos mostram datas e começo e fim. E nós vamos ver de novo o nosso mapa sobre as 70 semanas de Israel. Meus amados, de novo estamos vendo este gráfico, talvez não entendemos bem da primeira vez. Um senhor chamado Sir Robert Anderson estudou este assunto de quantos dias existiram até ao Calvário desde a saída da ordem em Esdras 1 a 4 e Daniel 9 e verso 23. E chegou à conclusão que houveram 173.880 dias, igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano. Isto é do calendário judaico. E que até ao Calvário só se cumpriram 69, ou seja, 483 anos. Então temos, em primeiro lugar, segundo a leitura da Santa Escritura, 7 semanas de anos, com a reconstrução de Jerusalém em Neemias 3 a Neemias 6. Temos depois um tempo mais longo, de 62 semanas, 430 anos, até ao Calvário, até ao Messias o Príncipe, Daniel 9, 25 e 26 e Mateus 21, 1 a 11. Aqui temos o Calvário, a ressurreição de Jesus Cristo, e começa o tempo da Igreja, que não sabemos quantos anos, mas já lá vão 2000 anos ou mais. Então, temos o tempo dos gentios e em Lucas 21, 24, segundo o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
temos depois o fim do tempo da igreja, o arrebatamento para a igreja, para o céu. Já damos essas escrituras no nosso estudo em João 14, 1 a 3, etc. E então temos a última semana de Daniel, a semana número 70, que é o reinado do Anticristo por 7 anos, 3 anos e meio de paz aparente, paz humana, e 3 anos e meio de grande tribulação. Aqui temos a última semana de 7 anos, com o Anticristo, o príncipe que há de vir, de Daniel 9 e verso 27. E depois temos no final da grande tribulação, a vinda de Jesus para a terra, no final da grande tribulação. Segunda vinda de Jesus, Daniel 7:13, Apocalipse 1 e verso 7 e Mateus 24 e verso 30. Esta vinda de Jesus para a terra nada tem a ver com a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, porque a igreja encontrará o Senhor nos ares. Mas aqui nós temos o Senhor que vem pela segunda vez para a terra fisicamente, para entrar com as nações em juízo, no vale de Josafate, no Armagedão, e depois estabelecer o seu milénio na terra. De maneira que temos aqui este gráfico das 70 semanas proféticas de Israel, que acho que está bem explícito. Todos nós podemos compreender que falta uma semana de anos no calendário profético de Israel. Portanto, meus amados que nos escutam, segundo estes estudos deste senhor, que é um erudito, o que foi, e já não existe, temos a precisão da profecia, e isto porque nos dão datas do começo e do fim. Finalmente diz em Isaías 46, 9 e 10 que é o Senhor que anuncia o fim desde o princípio. E só Deus o pode fazer porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como está escrito em Apocalipse 1 e verso 8 e Apocalipse 21 e verso 6. Finalmente Deus não tinha rejeitado totalmente o seu povo, haveria sempre uma lâmpada para David, em 1 de Reis 11 e verso 36. Finalmente isto tem que ser compreendido. Israel tem uma semana profética de anos ainda a cumprir, quando a igreja do Senhor for arrebatada ao céu. Em 2 de Crônicas 36, 11 a 21, temos ainda o relato deste acontecimento do castigo de Judá na destruição da casa de Deus e do cativeiro de 70 anos no passado. E por aquele tempo, a nação judaica já não era senhora da sua pátria e estava debaixo de sucessivos impérios até que veio Jesus. E também, nesse tempo, quem reinava na sua terra era o Império Romano. Assim chegaram até ao tempo de Cristo no Império Romano e depois de novo foram para o cativeiro, segundo a profecia de Cristo de Lucas 21 e verso 24, por mais 1878 anos, até 14 de maio de 1948. Se Deus os tivesse rejeitado para sempre, Jesus não diria o que disse, que esse cativeiro era até que o tempo dos gentios se completasse. Lucas 21 e verso 24. Isto deve alertar a nossa mente e compreender a verdade sagrada acerca do regresso de Israel. Mas vejamos ainda a razão principal do cativeiro dos 70 anos do nosso estudo. Naturalmente são diversas as razões dos castigos que Deus deixou que o seu povo passasse, mas um em especial era o descanso da terra conforme a lei do Velho Testamento, e espero que cada um de nós tenha atenção ao que vai ser dito. Segundo a lei, em Levítico 25, Deus mandou que o seu povo observasse o ano sabático e o jubileu da terra e do povo.
no fim de cada 6 anos, o 7º ano era sabático e a terra tinha que descansar, não seria tratada, nem seria semeada. O povo descansava e a terra também, o gado, etc. Mas no fim dos 49 anos sabáticos, havia um jubileu da terra e do povo. Tinham que observar essa ordem divina e era chamado de 50º ou 50. Era o ano a seguir a 7 anos sabáticos, que eram 49. Ninguém podia trabalhar, as dívidas eram saldadas, as hipotecas acabavam e o povo voltava a ter as suas propriedades, os escravos eram libertos e era dia de grande alegria. Portanto, era jubileu em toda a terra de Israel. E se o povo dissesse que haviam de comer, pois que a terra não era amanhada nem tratada, então o Senhor mandava no ano 49 uma colheita que desse para 3 anos. Louvado seja Deus como o Senhor faz estas coisas. Levítico 25, verso 20 ao verso 21. Louvado seja o Senhor pela provisão que o Senhor trazia para que se cumprisse a sua palavra. Em Levítico 26, 21 a 34, Deus avisava que se isso não fosse cumprido, Deus os castigaria 7 vezes mais. Diga 7 vezes mais. E deixa-me dizer que até os próprios filhos eles iam comer, como afirma o verso 29 de Levítico 26 e também de Deuteronômio 28 e verso 53. Tal era o castigo que Deus trazia e o aviso que foi dado, e não prestaram atenção àquilo que dizia Deus na velha dispensação. E isso aconteceu, como diz em 2 de Reis 6 e verso 29, comeram seus próprios filhos. E Lamentações de Jeremias 4 e verso 19, parece incrível, mas isso aconteceu segundo o que Deus falou. Escolheram o mal, tiveram o mal. Mas nos versos 31 a 34 de Levítico 26, disse Deus: e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. O Senhor rejeitava até o próprio sacrifício, as ofertas, etc. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos vizinhos que nela morarem. Ora bem, toda esta história de Israel está escrita, e sabe para que é que está escrito? Para nosso aviso e para nosso ensino. Porque quando usa dizer-se, quando a casa do vizinho está a arder, nós vamos buscar água para proteger a nossa. Não é verdade. E vos espalharei entre as nações e desempenharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Porque é que eles foram 70 anos em cativeiro? Porque não guardaram os anos sabáticos. E a terra não descansou. E Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Louvado seja o nome do Senhor. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua desolação, disse Deus, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Mas eles não ouviram de mau grado e não fizeram conforme lhes fora indicado, mesmo que o Senhor mandaria no último ano comida para 3 anos, mesmo assim. Não quiseram saber da palavra de Deus. Então, segundo os cálculos teológicos, desde que o povo tinha saído do Egito até ao cativeiro, pois eles receberam a lei no deserto, tinham-se passado 863 anos. E então 123 anos deveriam ter sido observadas para com a terra e as pessoas e os animais. E isso não aconteceu. E o interessante disto é que Deus os avisou de que por causa dos pecados do povo eles seriam castigados 7 vezes mais. Levítico 26, 21 a 28. Quando Deus avisa, Ele é nosso amigo, não é verdade? Nós até dizemos em português: quem me avisa é meu amigo. É. Ora, portanto, o avisado vê o mal e desvia-se, conforme está escrito no livro de Provérbios. Mas os outros passam e sofrem a pena, aqueles que não tomam o aviso.
Então a terra se agradaria dos seus sábados, como diz em Levítico 26 e verso 34 e 2 de Crônicas 36 e verso 21. O facto é que em nossos dias, embora não estejamos debaixo da lei do Velho Testamento, a terra é tão forçada para produzir com adubos químicos, que são os adubos que contaminam a própria água que a terra tem. E daí vêm os problemas para os animais e para os humanos. Se o castigo não vem de uma, ele vem de outra forma e todos sofremos. E veio o castigo no Velho Testamento e foram para uma terra estrangeira em cativeiro 70 anos por essa causa. Então chegou o fim do cativeiro em Babilônia e Daniel era um dos que tinha ido também cativo 70 anos antes e lendo a profecia do profeta Jeremias entendeu que os 70 anos estavam chegando ao fim e orou a Deus. Por esta altura, Daniel já teria talvez uns 86 a 88 anos de idade. E ele procurou a Deus em oração porque entendeu pela palavra de Deus que o cativeiro estava chegando ao fim, lá em Babilônia. E assim como no tempo de Daniel, também nós, em nossos dias, é importante saber das profecias dos últimos dias para andarmos informados e orar a Deus e procurar a direção divina para as nossas vidas. Nós não chegamos ao seu lar sem oração. E sem muito estudo, de muitos dias, não são horas, são dias, semanas e meses de estudo, que estudamos este livro sagrado para chegarmos a uma conclusão de trazermos alguma coisa de aviso para estes últimos dias. E Daniel, na sua oração, em primeiro lugar, ele se apresentava diante de Deus humilhado com jejum, saco e cinza. Segundo, exaltava a Deus pela sua misericórdia na sua oração. Terceiro, fazia confissão dos pecados de si próprios, da família e da nação. Pecamos contra ti. Quarto, compreendia que aquela assolação de 70 anos em terra estranha era o cumprimento da palavra de Deus pela falta do seu povo. Quinto, pedia a Deus que, segundo a sua justiça divina, se apartasse a sua ira e olhasse para a desolação de Jerusalém e do santuário. E quando estava pedindo perdão ao seu povo, então a oração foi para o seu povo, então a oração foi interrompida. E diz em Daniel 9, 21 e 22 estas palavras, estando eu, digo, ainda falando em oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ainda Daniel estava orando, já o Senhor estava respondendo com uma oração, com uma resposta trazida pelo anjo, que começou desde que tu começaste a orar, saiu aquela ordem, a ordem do rei lá em Esdras 1, verso 1 ao verso 4. E ele veio dizer a Daniel o que iria passar-se dali para a frente, que nós temos mostrado. Louvado seja Deus. E me instruiu e falou e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E o sentido da explicação dos dias do povo de Deus engloba toda a história do povo de Judá no regresso à sua terra, naturalmente, juntamente com outros que eram de Israel, se juntaram a Judá. E ele falou toda a história até ao Calvário, aqueles 49 anos, aquelas 7 semanas de reedificação em tempos de grave dificuldade, e depois os 62 anos, etc., até ao Calvário. Então cumpriram-se 69 semanas de sua profecia. Então viria, depois do Calvário, o tempo da Igreja até o Anticristo e depois até ao fim da grande tribulação. Tudo isto inclui os 70 vezes 7, 490 anos, até ao fim da grande tribulação, mas a grande tribulação ainda não aconteceu. O arrebatamento da Igreja ainda se não deu. O fim da Igreja ainda não aconteceu neste tempo em que estamos em 2014. Louvado seja o nome do Senhor. E neste estudo somente se estudará em traços largos como tudo começou no regresso do seu povo à sua terra, que tempos viria para a reconstrução de Jerusalém
e do tempo que faltaria até ao Messias e um pouco do aparecimento do Anticristo. Nós já temos falado diversas vezes e não vamos ler de novo a Escritura porque já foi lida. Em Daniel 9, 21 a 27, todos podemos ler em nossa casa. Este anjo Gabriel já tinha instruído Daniel que a visão do contínuo sacrifício ser tirado e o santuário lançado por terra se daria no tempo do fim. Daniel 8, versos 16 e versos 17. Mas agora Gabriel veio dar mais instruções sobre o seu povo, mais detalhada, com uma certa duração de uns certos anos. Eu creio que é importante descrever estas 70 semanas de anos da história do povo de Judá, porque na sua história somente se cumpriram essas 69 semanas proféticas do seu calendário até ao Messias, que também começaria a partir de uma certa ordem, como disse Gabriel, e nós temos falado dela em Esdras 1, verso 1 ao verso 4, a ordem de Ciro, do rei. Mas também que quando o Messias fosse tirado, fosse morto, Jerusalém e o santuário seriam destruídos. E nós, nesta altura, vamos ver uma fotografia. Jerusalém foi sitiada pelo exército romano com o general Tito, que cercou durante meses e nada entrava nem nada saía, de maneira que o povo começou a morrer, e disse que 1.100.000 cadáveres foram retirados daquela cidade quando foi destruída em Jerusalém. Ora, isto é o fruto da profecia de Jesus Cristo, que disse que não ficaria pedra sobre pedra lá naquele templo, etc, etc. A destruição de Jerusalém e do santuário aconteceu no ano 70 da era cristã pelo povo do príncipe que há de vir, que é o Anticristo, e esse povo do príncipe que há de vir foi o povo do Império Romano. Portanto, o príncipe que há de vir vem do Império Romano restaurado que atualmente existe na Europa. Portanto, em primeiro lugar, temos um tempo de 70 semanas, ou sejam 490 anos, em toda a história do povo de Deus, até a assolação do santuário, ou seja, a proibição do sacrifício contínuo pelo Anticristo. Isto no futuro, porque o primeiro santuário, ou por outra, o santuário chamado de Herodes foi destruído no ano 70, mas estou falando no futuro, no reinado do Anticristo, que ele vai proibir o sacrifício contínuo dos judeus na última semana de ano. Segundo, devemos ter em atenção que os meses dos israelitas somente têm 360, os anos dos israelitas somente têm 360 dias. Terceiro, quando e aonde procedeu essa ordem? Essa ordem para o povo do Senhor no passado. Ainda que hajam discrepâncias sobre essa ordem, eu creio que como muitos que ela se encontra na direção divina de Deus ao rei Ciro em Esdras 1, verso 1 ao verso 4, conforme já foi dito, e em Isaías 45 e verso 1, Deus chama a Ciro de seu ungido. Nós podemos ler isto em nossas casas, em especial a ordem que o anjo veio trazer a Daniel. Essa ordem está escrita em Esdras 1, verso 1 ao verso 4. E segundo os cálculos teológicos do erudito Sir Robert Anderson, chega-se à conclusão, como já foi dito, de que essa data foi o dia 14 de março, ou mês de Nisan do passado, em 445 a.C. Portanto, dia 14 de Nisan, referente a março. 445 a.C. até 6 de abril do ano 32 da era cristã, ou seja, o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, chamado o Domingo de Ramos. Desta forma, existem
desde que a ordem de reconstrução de Jerusalém foi dada, até Jesus entrar em Jerusalém, um tempo de 17.880 dias, ou seja, 69 semanas, como já temos dito, de 360 dias cada ano. 483 anos no seu todo. Nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém como Messias, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, veio para ser sacrificado. E então, desde a ordem até essa data, se cumpriram esses 483 anos, e esta é a data da morte do Messias. O Messias foi tirado, conforme a profecia, e isso não tem qualquer dúvida de que até ao Messias se cumpriram apenas 69 semanas de anos. Então, onde é que está a última semana? A semana 70, nós já o temos explicado. E foi aqui que o povo de Israel falhou em compreender a profecia de Isaías 53, no seu sacrifício, bem como o Salmo 22 e verso 16, e a sua ressurreição, no Salmo 16, verso 10 e verso 11, porque estavam cegos e surdos, conforme a profecia de Isaías 66, verso 9 ao verso 11. E sendo que a totalidade da história profética do povo de Deus, a partir da ordem dada a Ciro em Esdras 1, 1 e 2, dada por Gabriel a Daniel em Daniel 9, 24, 25 e 26, eram de 70 anos, ou seja, 490. Então, até à morte do Messias, se cumpriram esses dois primeiros tempos. O primeiro tempo, 7 semanas, 49 anos. O segundo tempo, 62 semanas, 439 anos, que prefaz 69 semanas, ou sejam, os 483, faltam então cumprir os últimos 7 anos. É importante notar que Gabriel fala nesta profecia acerca de dois príncipes. O Messias, o príncipe, e o povo do príncipe que há de vir. Portanto, ele fala de dois príncipes. Um é Jesus e o outro é o anticristo que há de vir e que ainda não veio, mas que virá. E segundo a profecia, entende-se que depois da morte de Messias haveria um tempo que culminava com a destruição de Jerusalém, que já temos mostrado, e o templo, com guerras e assolações através do povo do príncipe que há de vir. A destruição através do povo do príncipe que há de vir e que ainda não veio. E esse povo foi o povo romano. E o povo do príncipe que há de vir foram as tropas, portanto, desse Império Romano, liderado pelo general Tito, que destruiu a Jerusalém, levando para Roma os objetos sagrados, como se vê em Roma, no Arco de Tito, que nós vamos ver. Para já, telespectador, este Arco de Tito em Roma atesta a veracidade dos factos ocorridos na destruição de Jerusalém e do Templo do Senhor, levando para Roma os objetos sagrados que a Deus pertencem. Será que Roma quererá devolver a Israel os objetos sagrados, os quais expoliou de Jerusalém no ano 70 AD? O Arco de Tito em Roma testifica essa pilhagem. Meu amado que nos escuta, historicamente, isto aconteceu no ano 70 da era cristã. E o povo do Senhor foi para cativeiro, conforme a profecia de Jesus em Lucas 21 e verso 24, e só voltou em 14 de maio de 1948 ou por outra. Se estabeleceu, segundo as Nações Unidas ou a Sociedade das Nações, em 14 de maio de 1948. Israel ressuscitou. Portanto, a destruição de Jerusalém aconteceu. E que esse príncipe que havia de vir faria um concerto com muitos por uma semana, diz a profecia. E na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme disse o anjo a Daniel, em Daniel 9 e verso 27. Portanto, foi tudo explicado pelo anjo a Daniel. E Daniel escreveu para nós hoje estarmos a meditar nestes dias que pensamos são dias do cumprimento dessa profecia. E isso ainda não apareceu, não aconteceu na história profética de Israel e tem que acontecer. Portanto, há de haver
um dia em que o príncipe do povo que há de vir, que destruirá o santuário e a cidade, há de vir fazer um concerto com muitos. E é nessa altura que Israel se vai concertar com um concerto de paz com os palestinos e com outros, etc. E aceitarão o anticristo como seu Messias, conforme o próprio Jesus Cristo disse: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais, se eu tiver o seu próprio nome, esse aceitareis. E começa então 3 anos e meio de paz, aparente por todo o mundo, como nunca houve. Mas quando disserem há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como aquela que tem dores de parto, está grávida com dores de parto para dar à luz, e de modo nenhum escaparão, e de modo nenhum escaparão, e de modo nenhum escaparão. Sobrevirá repentina destruição. Eu creio que é aí que começa a grande tribulação, nos 3 anos e meio dessa semana profética de Israel, nos últimos 3 anos e meio. Portanto, falta ser cumprida essa semana de anos, mas só no tempo desse príncipe que há de vir, ou seja, o anticristo. Assim, desde que o Messias foi tirado, morto, até à manifestação do anticristo, está toda a história profética e do tempo da Igreja, e eu creio que com o arrebatamento da Igreja para o céu, então entra a história de Israel nessa última semana profética. 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grave destruição. Eu creio que a última semana está aí. Agora, os propósitos das 70 semanas especificadas por Gabriel. Esta profecia dada por Gabriel a Daniel divide-se em 6 partes que não vou elaborar devido ao espaço, mas mencionar tais como, primeiro, extinguir a transgressão, que se pode ver em Isaías 53 e Hebreus 9, verso 15. Segundo, dar fim aos pecados, 1 Pedro 2,4 e 2 Coríntios 5, 21. Terceiro, expiar a iniquidade, Hebreus 9, 11 e 12. Quarto, trazer a justiça eterna, Mateus 3, 15 e Romanos 3, 21 a 25. Quinto, selar a visão e a profecia, confirmar os tempos do fim. Sexto, ungir o Santo dos Santos, esta unção pode ser o próprio Jesus, que foi ungido por uma mulher, Marcos 14, verso 8, ou a unção do próprio templo, em que se chama o Santo dos Santos, ou o próprio tabernáculo de Deus no céu. Hebreus 9, 11 e 12. E também se afirma que Ron Wyatt encontrou a Arca do Concerto debaixo do lugar onde Cristo foi crucificado, no Gólgota, e que o seu sangue caiu sobre o propiciatório quando se deu o tremor de terra e fendeu as pedras, e o sangue de Cristo caiu sobre o propiciatório, que esse era o lugar santo dos santos, que foi ungido com o próprio sangue do Senhor. Terá sido assim, o tempo vai dizer no seu próprio tempo. O importante desta profecia é compreender que, primeiro, o Messias, o príncipe, foi tirado, morreu, deu a sua vida e ressuscitou. Segundo, João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De maneira que o príncipe veio com a sentença de morte da parte de Deus para salvar o mundo. Para salvar o mundo, não era salvar Israel somente, para salvar o mundo. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai estas novas de paz. Pregai este Evangelho que foi pregado em primeiro lugar a Abraão. Pregai que todo o mundo tem direito à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, a descendência de Abraão, Isaque, Jacó e de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 3, e versos 8, diz que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Segundo, que Israel foi de novo levado para o cativeiro para todas as nações no ano 70, segundo a profecia de Cristo 21 de Lucas e verso 24. Terceiro, que Israel voltou à sua terra e se formou uma nação em 14 de maio de 1948, conforme temos dito, segundo a profecia da sua restauração. Lucas 21, 24, Isaías 66, versos 7 e 8, Ezequiel 36 e 37. Portanto, isto diz respeito a Israel nacional. Politicamente falando, socialmente falando,
Quarto, que segundo o nosso calendário, Israel faz 70 anos em 2018. Mas no calendário judaico de 360 anos, esse aniversário de 70 anos acontece em 2016. Nós estamos, nesta hora, em 2014. Portanto, parece que tudo está conjugando para que o Senhor termine o tempo da Igreja e venha a última semana profética de Israel. Será que por esse tempo começará essa última semana profética? Ela tem de se cumprir, e creio que será após o arrebatamento da Igreja, João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. E em 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, e 1 Tessalonicenses 5 e verso 9, e Apocalipse 3 e verso 10, diz que Deus nos livrará dessa grande tribulação. Se Deus nos vai livrar, então a Igreja subirá ao céu no arrebatamento, conforme as Escrituras tenham dado, antes que venha a grande tribulação. Então falta cumprir a última semana de anos na história deste povo judeu que voltou do seu cativeiro. Onde se encontra então essa semana de anos? Na profecia. Esta semana de anos na história de Israel tem dois cursos diferentes que se encontram em Daniel 9, verso 27, no concerto de paz por uma semana com o Anticristo. Daniel 7, 25, no tempos e metade de um tempo. Esta semana encontra-se nessas escrituras que eu estou dando, na Daniel 9, 27, Daniel 7, verso 25, Daniel 12, verso 7 e verso 11, nos tempos e metade de um tempo, e quando for tirado o contínuo sacrifício no meio da semana. E em Apocalipse 12, verso 6, quando de novo o povo for para o cativeiro, o povo judeu, onde Deus providenciará o seu alimento por 1260 dias, e em Apocalipse 13, e verso 15, no poder diabólico do Anticristo por 42 meses. De maneira que esta semana encontra-se em todas estas profecias, esta semana número 70 de Israel que falta cumprir. Encontra-se nestas passagens das Escrituras que temos dado. Primeiro, então, Israel vai aceitar esse segundo príncipe que há de vir como seu Messias, porque vai ser o único que os levará à paz com os árabes. Como já disse em João 5,43, Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Segundo curso da história, acaba ao fim de 3 anos e meio. Porque esse príncipe vai assentar-se no templo de Deus em Jerusalém, declarando-se como Deus no templo de Deus, proibindo os sacrifícios do templo, em Daniel 9, verso 27, e 2 Tessalonicenses 2, verso 4. É quando ele proibir os sacrifícios do templo, porque os defensores dos animais vão fazer tal guerra ao povo judeu que o Anticristo tem que dizer: ei, acabou! Não há mais sacrifícios. E é nessa altura que começam os graves problemas sobre todo o mundo. Daniel 9, 27 e 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Então se cumpre o que diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando disserem há paz e segurança naqueles 3 anos e meio, agora temos paz, agora temos o Messias connosco. Todo mundo vai rejubilar, porque as guerras acabaram, agora todos se entendem, etc, etc. Mas quando o sacrifício for tirado, começam os 3 últimos anos e meio de grande tribulação. E quando disserem há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Louvado seja Deus. Terceiro, começa nesse tempo a grande tribulação, como já disse, e o povo judeu vai fugir. E vai fugir de novo. Para um lugar, vai haver naturalmente outro holocausto do povo judeu. E muitos vão fugir para um lugar que eu creio que é no Jordão, numa cidade de refúgio, chamado Petra. Segundo, em Apocalipse 12, em verso 6, diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada por 1260 dias. O holocausto do povo judeu se encontra em Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Vamos ver uma fotografia sobre o assunto.
No Velho Testamento haviam cidades de refúgio, umas de uma banda do Jordão e outras da outra parte. E Israel passou a sua maior parte, quando saiu do Egito, na terra de Edom. A cidade de refúgio na terra de Edom, hoje chamada Jordão, onde se crê que Israel vai ser alimentado e protegido, como no passado em Petra. Apocalipse 12, verso 14, Isaías 16, verso 20, e Mateus 24, 16, e Zacarias 14 e verso 2. Aqui temos uma fotografia da cidade chamada Petra, no Jordão, em que servirá de refúgio para o povo do Senhor quando de novo tiver que sair no tempo da grande tribulação, e Deus os vai alimentar como alimentou no passado no deserto, neste caso, por 1260 dias. Israel ainda vai passar um mau bocado. Segundo Isaías 30 e verso 7, eles temem a tribulação de Jacó. Por aquele tempo, tal é a distribuição pelo mundo, e particularmente no Médio Oriente, que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Daniel disse que aquele tempo seria um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele dia. Daniel 21, Daniel 12 e verso 1. Em Daniel 9 e verso 27, diz que na metade da semana, o príncipe que há de vir fará cessar o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E Jesus lembrou isso em Mateus 24, verso 15 e verso 16, nestas palavras aos judeus: quando depois vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Portanto, isto é referente aos judeus. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Isso significa que muitos judeus estarão ali naquele lugar citado por Deus, por Jesus. E haverá ali uma grande matança e destruição. Judeia e Samaria são partes integrantes da terra de Israel, mas no fim dos dias outros estarão ali governando ou fazendo guerra para governar. E Jesus disse que os judeus teriam que fugir daquele lugar, e atualmente na Judeia os judeus ali radicados estão sob grande pressão para saírem de lá, mas isso só vai acontecer no cumprimento da profecia, conforme Jesus disse. Mas afirma-se que são centenas de milhares de judeus que estão naquelas áreas. Finalizando, será bom lembrar que aos que pensam que Israel foi substituído pela Igreja e nada mais tem a ver da parte de Deus, que os cativos das 10 tribos chamadas de Israel foram em cativeiro em cerca de 722 a.C. e as 2 tribos de Judá, chamadas de Judá, levadas também para a Babilônia 606 a.C., elas se juntarão conforme a profecia no fim dos dias, em Jeremias 30, verso 1 ao verso 11. E este assunto das 70 semanas proféticas de Israel tem de ter o seu cumprimento. E eu creio que a última semana é a semana da grande tribulação e que ela estará prestes para começar. Resta acabar este estudo com uma pergunta: estamos nós preparados para o arrebatamento da Igreja? Estamos nós salvos e santificados pela semente de Abraão que havia de abençoar todo o mundo? As Escrituras dizem que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 4. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos trazido passagens das Escrituras para que você agora se apontou, possa estudá-las e verificar que nós estamos em tempos em que devemos olhar para cima, porque a redenção está próxima. Portanto, sem santificação ninguém verá o Senhor, e também está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque não tem mais tempo para nada se não invocar o nome do Senhor. Mas quantos terão a oportunidade disso? Essa santificação deve ser no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. E em Hebreus 13 e verso 12 afirma que Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Portanto, Jesus veio para salvar e santificar.
Jesus veio salvar não somente os judeus, mas todo o mundo. Pergunto, você que me ouve é uma pessoa salva? Se não é, saiba que Deus quer salvá-lo, que Deus quer reconciliá-lo, que você tem direito à salvação pelo sacrifício de Jesus no Calvário e pelo seu próprio sangue. Há direitos que os homens têm e não sabem, somente sabem quando lhes é ministrada a palavra que liberta e a verdade que liberta, que é Jesus. No Calvário, Jesus deu a sua vida em resgate das nossas almas. João 3 e verso 16. Pagou o preço da nossa redenção. Hoje é dia de reconciliarmos-nos com Deus. Aceite hoje em seu coração o Senhor que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A Bíblia Sagrada diz que pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Receba hoje esse dom. Se for esse o caso, que você não é uma pessoa salva, saiba que Deus o ama e o quer salvar. E se desejar, faça esta oração comigo, fechando seus olhinhos, levantando a sua mão direita e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra de que estamos chegando ao fim dos tempos da graça de Deus, no cumprimento profético de Israel e do mundo. Peço a Deus que aceite este pecador e que o Senhor me perdoe, e eu me arrependo da minha vida de pecado e quero seguir a Jesus, meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Ele veio em carne e que deu a sua vida por mim e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa-me e redime-me com o sangue do teu Filho amado. Senhor Deus Todo-Poderoso, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada. Agora precisa de encontrar na sua área uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual, para ser alimentado da palavra de Deus, que é Espírito e que é vida. O Senhor disse que nem só do pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Procura sim uma igreja evangélica, onde se prega e ensina um novo nascimento espiritual. E dê o seu coração publicamente a Jesus, porque Jesus requer isto. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu o negarei também. Não devemos ter vergonha, porque, deixe-me dizer, que nós devemos ser desavergonhados para com este assunto. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, e eu também não. Eu estou trazendo as novas de paz, novas de alegria, novas de salvação, que você tem direito, legado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos aqui este assunto das 70 semanas de Israel. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus.
Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.